Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre parto, mas não sobre o parto dos relatórios médicos. Vamos falar sobre um parto que marca a mulher, né? A forma que ela lembra de como é tocada, como é tratada, e não literalmente da dilatação, aspectos técnicos. Nós frequentemente falamos, quando falamos de saúde, tentamos reforçar a ideia de que as pessoas não vão só pelo aspecto técnico, as pessoas vão pela experiência. E a forma como somos tratados normalmente é o que fica e é o que acaba por valorizar-nos como profissionais. É disso que as pessoas lembram, como são tratadas normalmente. Então, o parto humanizado não é moda. O parto humanizado é literalmente aplicar a ciência para o cuidado, para a arte de cuidar, né, das mulheres. Hoje, neste episódio, vamos falar de como é que a mulher se sente na sala de parto, onde é que o sistema ajuda, onde é que o sistema de saúde no total atrapalha. Então, se você é gestor, profissional de saúde, mulher, este episódio provavelmente é para si. Eu sou o Newton. Olá, eu sou o Sérgio Neto. Bem-vindos ao Triângulo de Ideias. Vamos conversar. Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Triângulo de Ideias, que por sinal, vocês notaram, teve uma nota de abertura do nosso Newton. Nós não somos tão atrevidos e para esse segundo episódio, por causa do tópico e nós não termos lugar de fala, porque é o parto e o parto humanizado, nós convidamos duas referências no assunto, que eu vou deixar que as mesmas apresentem-se, por favor. Olá. Olá, eu sou a Denise Matoso, médica ginecologista e obstetra, vocacionada para o parto humanizado. Muito bem. Bem, eu sou a Shendilene Elias, sou psicóloga clínica a especializar-me em luto, perdas e luto. Boa, boa. Olha, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. O episódio 2 já teve uma nota de abertura feita pelo nosso Newton e basicamente nós queremos discutir o parto humanizado, não só por ser um tema sempre atual, mas porque no nosso meio nós ainda temos algumas assimetrias. Então, nós queremos basicamente entender e queremos que o nosso público consiga ouvir de quem pratica isso todos os dias, quais são os pilares essenciais para um parto humanizado, porque as mulheres têm diferentes origens, têm diferentes crenças, temos as limitações culturais e queremos discutir mesmo desde descobrir que está grávida. Quais são os temas que nós vemos no dia a dia, na prática? Falar mais de experiência e menos de técnica, né? Sim. Ok. Bom, a partir do momento que a mulher descobre que está grávida, deve iniciar a consulta pré-natal. E isso é importante ser referenciado porque antigamente as nossas mães, avós, descobre que está grávida e tem esse mito, começar só depois dos 3 meses, a partir dos 3 meses, mas não. Os tempos são outros, a nossa experiência é outra, nós passamos por, somos afetados por muitos fatores que as nossas mães, avós não vivenciavam isso e então é preciso, descobre que está grávida, deve começar logo com o seguimento pré-natal. E é importante, e não só porque, eu digo sempre, a gravidez não começa com o positivo.
A gravidez começa a partir do momento que o casal decide que querem ser pais. Ok. Então é necessário preparar-se, porque o que eu vivo constantemente é que os casais querem ser pais, lá têm o positivo, mas depois não estão preparados para o percurso dessa gravidez. Então, é a partir do momento que pensam em ser pais, deve iniciar todo um preparo, desde a consulta, ou seja, a equipa que pretendem que siga essa gravidez para começar com a consulta, ou seja, fazer as consultas pré-concepção para garantirmos que está tudo bem com esse casal, que o corpo dessa mulher, o organismo está preparado para receber uma gravidez e assim tentarmos diminuir ou evitar muitas complicações que nós temos por causa do despreparo antes de engravidar. Mas culturalmente não é. Aqui as pessoas não têm o hábito de preparar-se, porque a gravidez aqui acaba por ser muito mais. Não vamos, um acidente ou um evento não programado. Eu acredito Sim. que é a expressão certa, um evento não programado. Então é importante essa preparação, esse sentar, conversar, fazer as consultas previamente para que a gravidez, quando aconteça nas condições mais favoráveis possíveis para o Exato. homem e para a mulher. Pois, porque a nossa realidade, a verdade é que vocês homens não fazem consulta. Não. Não, Vocês justo. não fazem Por quê? Para consulta, quê? começa por aí. Vocês é que Eu tô deviam nervoso, mesmo. tô a ser só o advogado do diabo. Pois, vocês não fazem consulta, então começa logo por aí, porque nós temos uma sociedade que é extremamente machista e então que o homem, não. O homem já nasce saudável. Eu sou saudável, eu Se estou não bem, sangra e não eu dói. até já engravidei 3, enfim, tem sempre esse histórico. E as mulheres agora já tem mudado bastante, mas muita mulher não sabia o que é um ginecologista. Não vão à consulta de ginecologia, só vão à consulta quando estão grávidas. Mas se não, e aquelas que não têm problema nenhum, aparentemente não têm problema nenhum, não pisam os pés no médico, apenas quando, estão grávidas é que começam com acompanhamento. E isso não é bom, isso não é correto, porque não só falar da gravidez, porque temos outras doenças que podemos prevenir, é importante fazer os preventivos. Hoje não se admite que ainda tantas mulheres perdem a vida, por exemplo, por causa do câncer do colo do útero, e isso só porque não vão à consulta. Sim. Então, é importante isso, porque mesmo a gravidez sendo esse acidente, por exemplo, mas se é uma mulher que se cuida, que vai ao ginecologista de forma rotineira, aí já está ótimo. Ou seja, não precisa ir à consulta no sentido de, quero engravidar. Mas a partir do momento que uma pessoa já vai de forma rotineira ao ginecologista, isso já tira um grande peso de complicações, então isso aí já está ótimo. E depois, pronto, acontece o acidente, é só continuarmos o seguimento, mas pelo menos é importante fazer as consultas. Esse acompanhamento rotineiro, o rotineiro seria de quanto em quanto tempo, só para ajudarmos o nosso público a perceber? Então, para alguém que não temos problema nenhum, uma vez por ano, que pronto, vão ser 2, porque vai a primeira vez, que é para ser observada, vamos fazer exames e depois tem que retornar, que é para vermos os exames, porque muitas vão à consulta, a pessoa observa, pede exames, faz os exames e nem sequer vão buscar, desaparecem também. Então, sim, muitas aparecem assim, já fez, não, doutora, sim, eu faço consulta de ginecologia, fiz o ano passado, fiz os exames, e os exames, então, confesso, doutora, não tive tempo de buscar. Isso também de nada vale, sim. Então, pelo menos 2 vezes por ano você vai ver o ginecologista, para quem não tem nenhum problema. Aí, dependendo dos resultados,
Há umas que precisam a cada 6 meses serem observadas, outras que têm contraceptivo, dependendo do tipo de contraceptivo, que também podemos ver de forma trimestral. Então, isso aí depois vai depender. Deixa só aproveitar para fazer uma pergunta. Pai de menina, né? Quando é que deve ser a primeira consulta de ginecologia? A primeira consulta de ginecologia, Para pronto, uma o rotina, marco, né? sim, o marco é a menarca, ou seja, Ok. a primeira menstruação. Aí ela deve começar as consultas de ginecologia, e até porque, pronto, é complicado muitas vezes em casa os pais não têm assim como, porque é um assunto Tabu, íntimo, tabu, pois, sim. é um assunto íntimo, e nós sabemos que agora também os adolescentes são muito independentes, aprendem nas ruas, aprendem com os amigos, então que se o pai ou a mãe perguntam comigo, Vai pedir a minha privacidade. pois, então é importante levar assim que começa a primeira menstruação. E quando os pais notam que, por exemplo, a menina já tem 16 anos e não tem a menstruação, também devem Devem. levar, exato, Ok. porque já devia ter iniciado a menstruação. Mas há pessoas que começam muito antes, porque eu já recebi crianças ainda em consulta de ginecologia que a mãe nota, por exemplo, que na roupa íntima tem uma secreção com um odor estranho, uma cor estranha. Então, sim, também Ok, deve boa. levar ao ginecologista. Boa. Os últimos dados do censo realizado pelo Instituto Nacional de Estatística revelam o óbvio, que nós temos uma população maioritariamente feminina e com um índice de masculinidade relativamente baixo em algumas províncias. Então, temos essa distribuição urbana, rural, e esse preâmbulo que eu estou a fazer é para nós discutirmos a problemática do acesso ao acompanhamento pré-natal. Porque nós sabemos que falar da doutora Denise, que é uma doutora, da Shendilene, que é uma psicóloga, pessoas com algum grau de diferenciação, o acesso e a consciência da necessidade do acompanhamento pré-natal e durante esse período todo de gravidez é o famoso no-brainer, não precisa nem pensar. Mas o vosso entendimento sobre esses desafios e da discrepância da mulher que está no meio urbano e da mulher no meio rural, gostávamos de ouvir-vos. Pois, assim, Sérgio, primeiro que nós, um sistema organizado, porque as consultas pré-natal, nós temos essa diferença, as de alto risco, baixo risco, e então é verdade que aquelas mulheres que são de baixo risco, ou seja, sem antecedentes, com uma idade que também não seja avançada, que são consideradas de baixo risco, as consultas podem ser feitas no centro de saúde, ok? Porque é importante isso, a formação contínua do pessoal de saúde, porque sim, as enfermeiras, elas fazem consulta, elas podem fazer consulta, que são essas as de baixo risco, mas é preciso garantir a formação do pessoal. Triagem. Exato, porque infelizmente o que nós vemos que as enfermeiras, a equipa de enfermagem que está nos postos, nos centros, é uma consulta que fica muito pelo hemograma, gota espessa, urina. Então, é importante essa formação contínua, e principalmente como é uma equipa que lida com grávidas, então porque nós tem que ter aquelas são enfermeiras da área obstétrica, não é só enfermeiro de uma forma geral que vai atender grávida, então tem que ser essa a especialidade, ok, enfermeira obstétrica, e precisamos formar constantemente, ou seja, sair daquela caixinha só do hemograma, urina, gota espessa. Isso eu falo enfermeiro, mas médicos mesmo, clínicos gerais, que sim, que podem ver grávidas, que podem acompanhar isso nos postos, nos centros,
também, infelizmente, o atendimento é dessa forma. Então, é preciso formarmos de forma contínua essas equipas e que isso vai aliviar bastante as maternidades centrais, porque o que é que acontece? Porque a própria população, porque mesmo da área rural, ela não sente confiança pelos postos, pelos centros, exato. Então desloca-se, todo mundo vai porque vamos para a maternidade grande, como chamam, e muitas vezes sem essa necessidade. E aí o que é que acontece? A maternidade grande fica super lotada porque foi construída para uma certa demanda e nós temos nem o dobro, o triplo, não. Aquilo, enfim, são números absurdos que recebem quando deviam receber apenas as situações de alto risco, os encaminhamentos do posto, ou seja, dos centros, sim, mas precisam atender todo mundo. Resultado. Depois temos essas consequências todas que falam do atendimento, que não é adequado, exatamente, que não existe a humanização, que reclamam que numa cama ficam mais do que uma pessoa, por causa dessa grande demanda. Porque nós temos um volume alto, então temos isso afeta a experiência. Exato, e não tem mesmo como, porque é um terror assim, a pessoa tem pesadelos a sério, porque é verdade, eu no tempo que estava na maternidade, porque a pessoa fica, meu Deus, como é que eu vou fazer? É uma mulher a puxar pela tua perna, doutora, por favor me ajuda, é outra, Uma a pessoa, muito sim, alta. a pessoa fica, você chega para casa e começa a sonhar com aqueles rostos, meu Deus, aquela como é que ficou, eu deixei aquela. Uma perguntinha na diagonal para a Xandilene já sobre isso. Nós temos psicólogos disponíveis nos centros, nos hospitais centrais, nas clínicas. Nós sabemos que há sempre essa disponibilidade, essa simetria de disponibilidade para acompanhar o próprio período de gravidez, porque nós sabemos que muitas mulheres engravidam em contextos desafiantes, no mínimo. Não tem pai, ou o moço morreu, o moço fugiu. Sim, então, a importância de termos, a importância de termos um psicólogo nesta fase, gostava de ouvir não só a acessibilidade, mas a presença de um psicólogo. Nas unidades de saúde pública já temos, ele funciona agora para alguns hospitais ainda, no gabinete do utente, há sim este acompanhamento. Antigamente o funcionamento era 8 horas por dia, mas agora já vão fazendo, algumas unidades já se faz banco, o que é interessante. Então temos o profissional aí mais disponível. Mas eu também sou um pouco mais realista. Eu não vou vender o sonho de que a psicologia já está acessível a todo mundo. Não é verdade. Tal como disse aqui a Denise, as limitações do médico, do psicólogo são ainda maiores. É uma realidade nova e temos de ser sinceros, não só para o casco rural, o casco urbano também. Quem é o psicólogo? O que é que ele faz? E eu aqui também chamo um pouco a responsabilidade do próprio profissional. Antes de começarmos, eu disse ao Sérgio, nós precisamos, enquanto psicólogos também, nos especializarmos, porque tu não podes ser generalista, não conseguimos fazer tudo. Quem trabalha com a gestante, o antes, o durante, o puerpério, é preciso um acompanhamento. Claro, também vou ser muito fofinha e dizer que o ideal seria que toda grávida pudesse ter esse acompanhamento, mas eu não posso ignorar aquela figura que se calhar é a maioria da nossa realidade, que é o grupo de apoio que as mulheres no casco rural têm. Uma mulher grávida para as nossas realidades, porque quando nós falamos de psicologia, falamos de comportamento, falamos de pessoas, tem um acompanhamento muito especial. A grávida é um ente especial que tem todo um cuidado à volta dela, desde o momento em que, aliás, antes, porque quando se celebra um casamento, espera-se que logo a seguir venham filhos, né? Porque para nós, os africanos, os filhos são o selar do casamento. Então, quando vêm os filhos, há toda uma preparação de como é que a mulher deve se comportar, onde é que ela pode ir. Uma mulher grávida nas nossas aldeias não vai à lavra à toa, não pode ir a Óbidos. Há todo um protocolo que ela
observa. E eu costumo dizer, as nossas grávidas do casco urbano, o stress hoje em dia, a rotina de vida, acaba por ser muito mais prejudicial. E muitas das vezes, não estão a falar que há pouco tempo fuga a paternidade, não tem essa rede de apoio. Sim. Mas elas têm muito mais acesso à informação. Vão assistir a esse podcast. A minha tia lá no Xinguar não vai, nem tem internet, não chega lá. Mas precisamos sim falar do psicólogo nas unidades de saúde pública. Eles existem, claro, se calhar não como esperado, mas o trabalho começa a ser feito, que é interessante. Mas o próprio profissional também precisa começar a perceber que é parte do processo. Sim. E que ele tem de fazer parte da equipa. Né? Quando eu comecei, por acaso comecei numa maternidade. E muitas das vezes o médico dizia, você quer fazer o quê? Você quer fazer o quê? Eu, doutor, pronto, também era muito mais miúda do que sou hoje. Sentia-me inibida. Mas o próprio sistema de saúde, mais do que ter lá o psicólogo, precisa de entender médicos. A doutora Denise nem preciso falar, porque eu sei que a equipa dela comporta uma psicóloga. Mas os próprios médicos precisam também perceber que nós somos parte da equipa, porque o comunicar, sei lá, imaginemos, o parto tem uma complicação qualquer, vai para uma cesariana. Como é que se comunica isso para uma gestante? Como é que se comunica isso para a família? Nós somos famílias compostas por crenças, né? Crenças que limitam ou não. Como é que você vai dizer àquela família que é testemunha de Jeová que ela precisa de uma transfusão de sangue? Que senão vai morrer. Eu já estive diante de um caso que o marido assinou e disse não, não e não, até o fim. E perdemos a senhora. Mas eu, profissional, como é que fico? Como é que fica o médico? Como é que fica toda essa família? Como é que tu vais comunicar, né, com estas pessoas? E depois também contando com a limitação deles do ponto de vista de literacia. Exatamente. Né? Em saúde, em psicologia, o que for. Então, eu acho que é todo um sistema que precisa ser trabalhado. Organizado. Mas tem que começar de nós. Ou seja, tem a superestrutura, mas também nós, os profissionais, temos a nossa cota à parte. Eu acho que precisamos bater a tecla e dizer, ok, psicólogos, vocês não são tudólogos, vocês são sim parte da equipa, mas vocês também têm de saber de que equipa vocês vão fazer parte. Sim. Porque precisamos nos especializar cada vez mais, porque senão vamos fazer tudo e vamos fazer à toa. E não Sim. podemos. Yeah. Olha, gostei muito dessa abordagem. Nós falamos no comecinho da preparação e agora chegamos ao grande ato, que é o processo das consultas que culminam com o parto. Então, essa é a parte onde a Denise explica-nos e ao nosso grande público o que é o parto humanizado. E é importante nós falarmos disso sem descurarmos de falar do elefante que está sempre na sala. Porque nós falamos muito do parto humanizado, mas temos assim nas costas do parto humanizado uma sombra que se chama violência obstétrica. Então nós não vamos desviar desse tópico, perdoem-me, mas vamos ter que passar por isso. Então gostava de ouvir uma explicação sobre o parto humanizado, os fatores que impactam nós não termos a disponibilidade do parto humanizado na maior parte das unidades, porque o parto é um evento. O Xilina disse bem, o Newton no seu monólogo também disse. E então, sendo um evento, tem de ser um evento de qualidade, porque é que nós não temos isso disponível de forma transversal e equiparada. E o que é que nós podemos fazer para melhorar? Ok. Então, parto humanizado. A palavra que resume bem parto humanizado é respeito. Okay? É o respeito apenas. É importante respeitar, porque não tem a ver com o que as pessoas dizem, que aliás pensam, as próprias pacientes pensam que o parto humanizado, a humanização é passar a mão na cabeça, é meter ao colo, é uma doutora que vai te carregar ao colo. Não é nada disso. É o respeito apenas. É a pessoa respeitar a autonomia daquela mulher, daquele casal. Mas para isso é preciso
um preparo, porque você não pode querer apenas um parto humanizado quando você próprio não se cultiva, ou seja, as pessoas não sabem porque só pensam, eu quero um parto humanizado, e a pessoa diz, ok, parto humanizado, o que é? A pessoa não quer só modismo, ouvem, ok, parto humanizado, eu quero parto humanizado, mas nem sabem do que se refere. Então, é preciso esse preparo, e o preparo começa ao longo das consultas. Por isso é que eu falei que é importante preparar essa gravidez, porque depois, quando chega a doutora Denise, que os partos são humanizados, não percebem quando eu digo, ok, começaram as consultas, olha, também vai ser acompanhada pela nossa psicóloga. Psicóloga? Psicóloga para quê? Mas eu estou bem, doutora. Eu tenho uma extensa rede de apoio, tenho o meu marido, a minha mãe. Então, e a pessoa, ou seja, a pessoa não está preparada para isso. E que eu digo, porque a gravidez é uma fase que, pronto, a mulher são muitas fragilidades, é preciso saber lidar com as emoções, saber gerir tudo o que vai acontecer, porque a pessoa quando está grávida não sabemos se o resultado final, se o desfecho será bom. Então eu preciso que essa mulher esteja preparada. Sem falar que muitas já chegam traumatizadas com os antecedentes, que perderam filhos, que têm aborto, e nem sequer se preocuparam em preparar-se, ou seja, tiveram perdas, mas não fazem terapia, não têm um psicólogo e já estão numa nova gravidez, uma gravidez cheia de medos, uma gravidez que tudo, que qualquer coisa, pronto, já fica uma ansiedade, um medo. Então, que é precisamos da psicóloga que é para apoiar essa mulher, apoiar a família também, porque gravidez é algo que eu digo sempre, aqui nas nossas famílias tem sempre obstetras. Sim, todos são obstetras, todos são parteiros, sim, porque todo mundo opina a gravidez. Todo mundo tem aquela, a tia, a mãe, a sogra, que não come isso, não faz isso, muitas opiniões. Então a cabeça dessa mulher fica, sim, não sabe a quem ouvir. Então é importante esse preparo. Quando eu peço a elas, olha, é importante fazermos a fisioterapia pélvica, por exemplo. Mas para quê, doutora? Eu até já tenho parto, ou seja, tem sempre muitos obstáculos. Quando a fisioterapeuta, quer dizer, vai ajudar essa mulher a preservar a musculatura aí do assoalho pélvico, que fica muito sobrecarregado, para prevenir a incontinência urinária, nessas perdas urinárias, vai ajudar na preparação do parto também, o respirar, tudo. Então, isso tudo, mas as pessoas querem o parto humanizado, mas quando eu começo, e isso, pronto, estamos a falar é mesmo da parte privada, porque temos que ser realistas, que, pronto, no público é mais não difícil. temos esses itens todos, mas que é importante e tem que se trabalhar, que é para isso, para termos esses serviços também nas unidades públicas. Então, quando eu falo, ok, vamos fazer o teu plano de parto, mas então você quer um parto humanizado, mas nem sequer sabe o que é um plano de parto. Então, isso tudo começa pela consulta. O parto humanizado tem que ter esse seguimento, o seguimento também tem que ser assim, humanizado. Isso ia começar desde o segurança da instituição, porque aqui também temos o problema dos seguranças que são os que mandam. Quer no poder, sim. Quer no poder. Então, começa por aí, o segurança, a da recepção, é preciso existir esse respeito, porque até aquela pessoa, porque também temos pacientes que são extremamente mal educadas, mas você não mal educado, se você responde com educação, ele próprio vai ficar, vai recuar, vai dizer, epa, vai mudar a postura. Sim, vai mudar a postura. Então, é preciso, essa equipa toda tem que estar preparada para isso. E aí, assim, as consultas vão fluir e vamos estar preparados para o dito parto humanizado, que é só eu respeito pela escolha da paciente, porque se a paciente
tem conhecimento, porque é verdade, porque as pessoas baseiam-se muito nas novelas, nos filmes, e então querem coisas mirabolantes que, só assim, pensarem. daqui a bocado vamos fazer já Pensam que um parto no ar. que é epidural, Pois. O parto humanizado na cabeça de muitas mulheres é epidural. Sim. Não me dá uma E epidural, não vou ter então, dor. pois, por isso é importante as pessoas saberem, ok? Porque o parto humanizado não precisa grandes coisas, é mesmo só respeitar a mulher ter direito a um acompanhante para todo esse processo, porque é aquele rosto conhecido, é aquela pessoa que segurar ela na mão. confia, exato, e principalmente nas instituições públicas que infelizmente, porque as mulheres quando são acompanhadas, consultas pré-natal no público são muito diferentes no privado, porque a mulher não é paciente do médico X, é paciente da sistema. equipa. Exato, que hoje esse médico é que viu, amanhã outro é que irá Não ver, ou seja, percebe. não Já existe. já entramos para as questões que afetam o parto humanizado Exato. em unidades públicas. Pois, então não falta existe de personalização. sim, então não existe essa confiança, porque é um vínculo que se vai criando com essa mulher, porque todo esse tempo de gravidez, ok, ela já confia quando o médico é único, ok, ela já confia, a doutora Denise, já sabe que a equipa, a psicóloga tem a doutora X, ou seja, conhece o ambiente, conhece a equipa, então aí já temos um laço, entende? E que isso durante o trabalho de parto é muito importante, porque, por exemplo, uma mulher, e a Xendiane falou, como é que vamos comunicar, por exemplo, ok, que temos que ir para a cesariana, nós temos muitos tabus, muitas crenças, mas uma mulher que já estabeleceu aquele vínculo com a equipa, Fica pode mais estar fácil, certa né? que a doutora Denise a dizer a essa paciente, olha, vamos precisar de fazer cesariana. É muito mais fácil. Ela está mais segura. Porque ela está mais segura, porque ela sabe, não, eu confio da doutora Denise. Então, são menos constrangimentos que temos agora. Claro que quem é acompanhado por todo mundo não tem Não é aquela ninguém. pessoa, exato. Então, que pelo menos, e eu sei que é difícil nas instituições públicas, é difícil, mas não é impossível conseguirmos organizar isso. Mas então que só ter um familiar, alguém a acompanhar, já vai ajudar bastante, porque essa mulher, quer dizer, está a ver tanta gente estranha, porque não foi esse médico que me acompanhou, eu não conheço nenhum desses rostos, então ter aí alguém do lado dela, né, que ela conhece, isso já faz muita diferença. E sem falar que também porque nós devemos ser autocríticos, e é preciso termos alguém, porque sabemos, porque é tanta coisa que ouvimos, tantas fatalidades, tantas histórias de porque negligência médica. Então sim, às vezes, porque eu me pergunto, será que o que incomoda as pessoas de a paciente ter acompanhante é porque tem aí um olho externo, sabe? Alguém que está a ver, né? Como é que estamos a funcionar. Então, que claro que alguém que não tem ninguém aí, você vai poder gritar à vontade, como se ouve que é feito. Vai poder, que tantas pacientes que dizem que até, pronto, levantaram a mão para elas. Você acha que com um familiar meu aí do lado, alguém vai porque gritar comigo ou vai me dar uma? Essas experiências menos boas afetam a experiência do utente como um todo. E aí culmina com um parto, com uma experiência que vai carregar para uma próxima gravidez ou vai carregar para a vida, e sem acompanhamento psicológico, porque no nosso meio não é habitual as pessoas acordarem e dizer assim, Vou ao psicólogo. preciso de um psicólogo, deixa eu ligar para um que eu não estou muito bem. Sim. E temos problemas. Uma pergunta, como é que vocês trabalham com aquelas mulheres que, por exemplo,
na primeira gestação é sempre, né, ansiedade, expectativa. Suponhamos que essa mulher perca o bebê, como é que é a reabilitação na segunda ou na terceira? Como é que vocês agem? Olha, normalmente, ou em regra, elas, dependendo e seguindo aqui a lógica do Nilton, quando é a primeira gestação, boa parte delas acaba por engravidar logo a seguir como um ato compensatório. Yeah. Às vezes até, clinicamente falando, depois aqui a Denise vai falar muito melhor sobre isso, em tempo não oportuno para engravidar logo a seguir. Mas como ela associa o nascimento do outro filho à substituição do que foi, do que perdeu, então ela tem esse ato compensatório. Depois, a forma como ela perde esse bebê também pode estar associada à forma como ela logo a seguir vai viver o seu luto. Temos aqui, aí eu vou ter que bater aqui o martelo, que são as crenças religiosas e culturais. Limitam e às vezes, perdoem-me ter de usar essa expressão, atrapalham o processo. Não pode fazer isso, não pode chorar, era só um bebê, estás a chorar por quê? Vais ter mais, és muito jovem. E no documentário que eu estou a gravar, há uma senhora que diz o seguinte: a cultura diz que não se chora porque se chorares, o outro bebê vai ter medo de vir porque vai pensar que ali se chora muito. Eu não vou descredibilizar, mas eu faço a seguinte questão. Pronto, eu estou no lado da ciência, eu tenho outro entendimento do assunto. O não chorar inibe a exploração da própria emoção. Nós somos seres humanos, vamos expressar dor, alegria, sofrimento. O não chorar é dizer, não sintas. Sim. Então, eu perdi um ser que teve toda essa preparação, o primeiro do casal, casamos-nos, há toda uma expectativa criada. E me vão dizer que eu não posso lamentar por esta perda. O lamentar, papás, mamães, profissionais, famílias, não significa que ela não vá conseguir continuar. Ela vai, precisa a partir dela e precisa do apoio do Nilton, até o próprio marido. Mas também foi só um bebê, nem vimos. 2 meses, também só tinha 2 meses. Sentiste? Sentiste o quê? Não é, doutor Sérgio? Também infelizmente. Só um mesinho, nem era filho. Mas Para o desenvolvimento humano. Mas isso vem da própria. Isso daria um outro tópico, que é a estrutura ou a matriz cognitiva de um homem e de uma mulher, porque os homens tendem a ser mais visuais, então mais pragmáticos, ele mais literalmente objetivos. ele passa a ter vínculo com aquela criança ou com aquele bebê quando ele existe. Exatamente. A matéria, enquanto está na concepção, ela só existe no imaginário. E o homem não trabalha com o imaginário. Ele só trabalha com coisas que existem. Se ele tiver ou passar por esta preparação que explicou muito bem a Denise, do antes mesmo do engravidar, o organismo dele já vai absorver todo o processo. Já vai entender que a náusea da mulher é consequência do momento que ela está a viver. E vai, assim, nós não estamos a pedir que os homens sintam na mesma proporção que as mulheres. Nós estamos a pedir que acolhem. Porque estas palavras acabam por limitar ainda mais a mulher. E às vezes tenho que dizer aqui, são monstruosos, são maldosos. Você não vai dizer a uma mulher, tu és muito jovem, vais fazer mais. Aquilo não anula. Vocês vão ver que há mulheres que dizem assim, perderam 2, 3 gestações, conseguiu ter a quarta e a quinta, e ela diz, eu sou mãe de 5 filhos. Sim. A ciência, alguém vai chegar e vai dizer, não, só é considerada mãe aquela que vai parir. Mas eu, psicóloga, vou dizer que não. Ela já é considerada mãe a partir do positivo, mas até antes mesmo do positivo chegar, ela já se sente mãe, ela já se sente emocionalmente preparada. Então, é extremamente importante descodificar essas, que às vezes eu também entendo, alguns na ânsia de consolarem também erram. E por isso estamos aqui para psicoeducar. Psicologia não é só a clínica, é mesmo educação, é pedagogia. E ensinar as pessoas
Há um professor português que escreve muito sobre luto, José Rebelo, ele diz o seguinte: às vezes em situação de luto, o silêncio é a melhor fala que você pode ter. Exatamente. Escuta aqui, Né? é ontologia, usamos Chega muito. lá, É. passa a mão. Newton tem uma expressão muito boa que é o gás errado. Então, eu consolo errado. Os homens tentam difícil ficar consolar, calado, mas às vezes. consolam Eu mal. entendo, consolam porque às mal. vezes nós pensamos, até porque a nossa matriz cultural também, se tu fores a um hobby, tu não disseres nada ou não chorar, você é que apertou, você pode ser o culpado. Então é melhor você chegar lá e demonstrar alguma emoção. Eu entendo, mas por isso é que estamos aqui, vamos psicoeducar as pessoas. Sim, você até quer falar, mas o vai ficar tudo bem é o ideal, entre aspas. O que é ficar tudo bem? É ela voltar a ter o filho, ela ter um outro logo a seguir. Não, ficar tudo bem, disse a Denise, quando se fala de parto humanizado, eu respeito pelo que ela está a sentir. Ah, não, doutor, ela não está a dormir, ela não está a comer, mas também já passou muito tempo, há 1 ano. Há livros que falam, por exemplo, de um tempo para o luto sadio ou luto normal, mas hoje já se começa a descodificar isso. O luto não acaba. Sim. Nós aprendemos a conviver com isso. E nós quem? Toda a estrutura, partícipes do a processo. mãe, o pai, as avós, meu Deus, a tradição estão mesmo a traumatizar as mulheres. Eu tenho uma mãe que eu acompanhei, que ela quase viveu um tribunal familiar, que obrigaram, disseram, esse bebê morreu, você sabe, você já fez alguma coisa lá atrás. Ela foi obrigada a confessar um aborto que ela fez na adolescência, que ela disse, pronto, tá aí, tu fizeste lá atrás, agora tá a cobrar. Ela teve de reviver tudo aquilo e ainda assumir o posto de culpada. Quando morre um filho, um irmão, o que for, tem de haver sempre um culpado, que ainda por cima é a mãe. Ela pegou-me e me disse, não, olha, agora vou abortar. Então é termos aqui, eu fico muito... eu nem sei mais como é que eu fico, porque é tanto. É um E tema fico de mais interesse. do que de interesse, Sérgio. Desde que comecei a trabalhar com estas mulheres, eu fui percebendo quão nocivos nós somos como seres humanos. Sim. E digo seres humanos mesmo profissionais, porque às vezes, e não é só nas instituições públicas, nas privadas nós também assistimos isso. Sim. Então, se estamos a falar de humanização, o profissional é só estudar um pouco mais, está aí disponível. Porque a mãe perde, chega o médico, o chefe de equipa, olha, lamentamos muito, mas não conseguimos. Mas isso, olha, assim seco. Isso vem um pouco do... E essa parte onde as instituições precisam de dar formação sobre como comunicar e gerir situações difíceis. Isso também carece de um treino. E isso leva-nos agora para o nosso ponto alto, que são as rajadas de perguntas. Nós temos aqui isso, porque são as perguntas provocadoras. Porque o tópico é muito bom, muito bonito. Conseguimos identificar nessas notas que temos uma assimetria entre o parto humanizado no público e no privado, que leva-nos agora para as perguntas difíceis ou provocadoras, e eu tenho de ser o advogado do diabo. O Newton já foi no episódio passado, então sou eu. Antes de passar para esse tema, dando um gancho de pergunta provocadora, nós falamos muito do sistema de suporte. Não sei como fazer, mas aqui vai. Como é que vocês trabalham com o parceiro em consulta, por exemplo? Toda a consulta de oncologia eu faço questão, principalmente quando envolve com mulheres, quando envolve uma cirurgia mais mutiladora, eu digo, teu parceiro tem que estar aqui na próxima consulta, senão não opera. Mas como é que vocês trabalham com mulheres? Por exemplo, porque muitas vão à consulta sozinhas. A maior parte. A maior parte. Como é que vocês trabalham? Vocês fazem questão? Não, onde é que está o senhor? Por que é que ele não está aqui? Qual é a função dele como sistema de suporte? O que é que... Se a consulta é à parte, olha, a tua função é essa, não atrapalha nisso. Como é que vocês fazem? Sim. Então, a pessoa pede que para a paciente, né, para essa gestante, ir acompanhada.
Mas a verdade é que a maior parte vai sozinha, porque sempre, ou porque, não, doutora, e isso também temos que ver, porque aí também entramos nos recursos humanos das empresas, licença, né, para o homem também, porque Isso temos mesmo. essa situação também, problema. que a doutora não pode, ele tem que estar no trabalho porque não aceitam. Então não existe também esse reconhecimento a nível das instituições de que ele é pai. A lei Tem que protege, estar a lei protege as dentro. mulheres e acaba Exato. negligenciando os homens nessa parte. Eu acho que os homens se auto-excluíram do processo. Não, Ai, mas é meu literalmente isso, quer dizer, Sim, mas sim, porque sim. tu não tens como depois justificar essa Pois, falta. pois. Sim, tem outra Então parte temos- também, mas essa Então parte. temos esse problema. Mas pronto, existe também mãe, irmãs, mas as pessoas não estão disponíveis. Então tem muitas pacientes que vão sozinhas para a consulta. Eu já tive problema, inclusive, com o marido da paciente. O dia do parto, um fight aí com o indivíduo. Bem a cara da Mas doutora por quê? Denise. Por quê? Porque não conheço o indivíduo. Sim, Porque sim. não, e porque assim chegou com uma atitude de, quer dizer, naquele momento a paciente já ansiosa, com problemas, e ele, quer dizer, ao invés de ajudar, Estava a atrapalhar o ainda processo. com, Estou mais nervosa de mas, fazer mas doutora, exigências. essa medicação que a doutora deu, a doutora já explicou quais são os efeitos e tudo mais. Google Naquele agindo. momento, a pessoa que Google. também é, porque é o que eu digo sempre, eu não sou fofinha. Então, eu disse a ele, mas desculpa, uma medicação que a sua esposa já faz há bastante tempo, durante a gravidez, eu nunca vi o senhor Chegou lá no atrasado, consultório. Chegou atrasado Sim, para a aula. eu Isso nunca, acontece. sim, eu nunca ouvi. Vocês têm o meu contato, ok. Está impossibilitado de ir às consultas? Liga para a doutora, apresente-se, olha, sou esposo da senhora fulana, tenho dúvidas, doutora, em relação... Nunca recebi uma ligação sua. Então, hoje é que quero dar esse show. Desculpa. Não, mas... E porque a pessoa quando trabalha no privado tem muito de... Eu estou a pagar. Pagar, yeah. Isso. Ok, então Para está a pagar a pagar. experiência. Então você que vai fazer o parto da sua mulher, porque eu então vou fazer a devolução do seu dinheiro e vou-me embora. Sim, porque está a ver, esse tipo de atitude então que foi, não doutora, por favor, isso os outros famílias, mas foi uma coisa mesmo muito feia e pronto, Desafiantes. que eu até depois eu digo, tu também tens que ter mais calma, mas que é complicado, você não aparece e depois quer dizer, deixar essa mulher mais ansiosa, mais estressada, quer dizer, uma coisa que estava-se a preparar com todo o cuidado para depois essa cena vergonhosa, ou seja, estragar aí o nosso parto humanizado. Pelo amor de Deus. Então, é mesmo, é muito complicado. Por isso, eu exijo, eu peço que... E, aliás, as pessoas ainda não estão habituadas a isso, porque quando chegam à consulta, muitas vezes, elas vão com acompanhante e entram, principalmente a primeira vez. Doutora, doutora, o meu marido está aí fora, pode entrar. Eu digo, mas deixou o senhor aí fora? Não sabia que é permitido. Não, pode entrar, então ele Consulta para os dois, está yeah. aqui. Outras que preferem que também, que enfim, são muitos traumas e tudo. Não, doutora, eu prefiro estar sozinha, porque senão vai começar, ele fala muito, ele não sei o quê, porque das consultas é engraçado. Eu até gosto de ter... As ficam escancaradas nas consultas. Às vezes na A consulta eu só saúde fico das assim. relações. Está tudo bem, está tudo mal. Fico a assistir, só a plateia. Eles aí a discutir. Eu digo, ok, já terminaram, já posso, agora é a minha vez, já posso. Sim, porque fica aí uma coisa, eles os dois. E eu gosto bastante de consulta quando os parceiros vão, porque é engraçado que os homens que se disponibilizam realmente para acompanhar esse processo para ir à consulta, eles perguntam mais do que elas próprias. Sim.
Eles perguntam muito mais. São os que têm dúvida. Que eu fico sempre... E tu não tens dúvida? Não, doutora, eu não tenho. Mas só ele que tem dúvida. Tu... Não, doutora. Elas nunca têm dúvida. Eles é que questionam, quer dizer, é que interagem, pois porque elas só ficam, e que eu digo sempre, investiga também, é importante, a pessoa ter conhecimento, chega com dúvidas, pergunta. As pessoas não estão habituadas a esse tipo de atendimento. Nós ainda temos muita debilidade mesmo, nós, comunidade médica, temos mesmo muita debilidade, porque existe muito atendimento de péssima qualidade. Eu não posso aceitar, porque há mulheres que chegam à consulta e quando eu digo, ok, agora vamos para a observação, a doutora vai me observar. Como assim? Isso é mandatório? Como assim? Não, porque pronto, eu estou habituada de perguntar só o que é que eu estou a sentir e aí me passam exames ou então me passam medicação. Nossa Senhora. E é importante nós chegamos num lugar, eu tinha a minha metralhadora de perguntas, seguramos uns segundos, agora eu vou usar. Porque essa é a parte crítica, onde nós precisamos de responder às seguintes questões. O sistema público está montado para produzir partos ou para produzir uma experiência? Porque a visão de que o parto humanizado realmente existe, é melhor efetivado em unidades privadas, é contraposta com a visão de que o público atende na demanda que já foi citada no começo e então inviabiliza destinarmos um médico, um enfermeiro, não teríamos RH para poder cobrir isso. Conduz-nos para a segunda pergunta, que é como é que conseguimos um parto humanizado no sistema público 2.1, uma versão 2.1, doutora Denise, com psicólogo incluído. Então, é possível, Sérgio, é possível, e eu digo porque pronto, as pessoas, os colegas falam muito, Denise, você também manda muita boca. Eu digo, não, eu não mando boca, eu faço. Sim, é diferente, porque eu até hoje eu recebo muitas mensagens de pessoas, de pacientes do tempo da maternidade, que eu estava na maternidade, que dizem, doutora, te encontrei, muito obrigado, fogo, foi mesmo Deus que te meteu naquele dia do meu parto, coisa, e tão cuidadosa e tudo mais, nunca tive parto assim. Isso na maternidade, com um montão de pacientes, e porque na maternidade eu passei muito tempo só em sala de parto, porque a minha formação foi muito sala de parto. O bloco foi depois porque responsável por mim dizia muito, Denise, você só vai para o bloco depois de saber diagnosticar tudo aqui, você só vai operar aquilo que você sabe diagnosticar. E então eu passei muito tempo, que os outros meus colegas estão no primeiro ano e tudo mais, já vão para o bloco e depois contavam a experiência. O bloco é assim. Eu ficava cheia de inveja. A minha vez quando eu cheguei, mas até hoje, quando eu vejo a doutora Maria Deus, eu agradeço, eu digo, doutora, muito obrigada, porque assim, aquilo deu uma bagagem que os outros colegas não tiveram essa bagagem, porque passei foi muito tempo aí essa parte. Então, mesmo com aquela enchente, mesmo com pessoas porque seguraram da perna, o que eu digo, é importante o respeito, né? Porque mesmo elas aí amontoadas, são várias na mesma cama, quer dizer, eu conseguia organizar, ok, mas agora vamos observar uma de cada vez, então vamos ficar em pé, estender o pano, cada uma, observo uma de cada vez aí na cama, aquela coisa só de licença, vou observar, de explicar. A comunicação é muito importante. Não é um corpo que você chega só porque toque com os dedos e estás aí porque toque vaginal. Não, é preciso haver essa conversa, comunicar. Olha, mamãe, agora vou precisar te observar, pedir às outras, olha, afastem-se, agora é vez dessa. Então, conseguia organizar. Isso basta, as pessoas não tinham lá
os parentes, por exemplo, porque o parto humanizado é isso, a pessoa ter o acompanhante, a pessoa poder andar livremente, escolher a posição que quer durante o período expulsivo, quer dizer, inclui tudo isso. Então, aquelas pessoas não tinham aquele acompanhamento. Em períodos expulsivos eram no chão, na casa de banho, tudo, a pessoa fazer parto. Mas está a ver, a comunicação, o respeito, aquela interação. Então, que é quando a pessoa está a passar o tempo, quer dizer, doutora, já estás a ir, coisa, tá bom, vai então bem. E tudo. Então, tem pessoas que até hoje mandam mensagem disso. Então, eu consegui, e podes crer que agora mudou muita coisa, porque as maternidades hoje estão mais organizadas, tem menos isso de várias pacientes na mesma cama. Também, assim como já ouvi que tem permitido acompanhantes também. Melhorou, Então, melhorou bastante. Então, não há razões para os colegas hoje não estarem a humanizar o atendimento quando as condições até são melhores, quando a pessoa... Chegamos para mais uma. Continua. Porque aí remete-nos para a questão. É um problema individual, um problema institucional. Individual. Um problema individual. Na minha opinião, é individual, porque a pessoa, eu digo, só quando quer você fizer o teu trabalho bem feito, não adianta, pode ser de não ter as condições de ser um sítio, quer dizer, até parto no WC eu fazia, mas existe a humanização é uma questão individual, se a pessoa quiser, consegue plenamente. Pegando na parte do respeito, né, e a questão individual, eu tive uma experiência, tivemos na verdade, né, parto fora, em que nós estávamos num país em que para os colegas não era comum uma paciente negra. Então, na hora de examinar, foi a questão do toque. Todo mundo queria tocar. Todo mundo. Não, porque é uma paciente negra, nunca vimos, o colo deve ser diferente, e não sei o quê. E ninguém estava interessado, ou ninguém focou no respeito, o fato de ser uma paciente de outro país, com outra cultura, com outra expectativa de atendimento, né? E a Denise falou de um ponto importante, por exemplo, a superlotação numa enfermaria. Se tu respeitas e organizas, consegues... Funciona. Sim. Imagina que agora em Angola já se pode falar disso. Vocês têm uma paciente que não é daqui. Temos várias culturas muçulmanas. Sim, como é que vocês adequam essa expectativa, né? Porque o Dr. Maurício diz muito isso. O doente não vai pelo profissional, vai pela expectativa do atendimento, do cuidado e experiência. Como é que vocês adequam isso? Porque muitas vezes, e falando da parte técnica, as normas que falam de qualidade de atendimento hospitalar, nós já nos frustramos a estudar isso. Quando tu tentas aplicar em Angola, frustras. Porque tem muito detalhe que é cultural, que não, em Angola isto tem que adaptar, porque tem a cultura X que prega isso, que aceita isso, e que se não tiver isso não vai funcionar. Então, como é que vocês adequam essa diferença de cultura, expectativa, superlotação, respeito? Porque é isso que nós temos que treinar para as pessoas, né? Eu gostei de uma parte que ela disse que eu fiquei muito tempo a focar em diagnóstico antes de aprender a tratar. Claro. E nessa parte do diagnóstico ela conseguiu perceber o ambiente e as pessoas que ela diagnosticava e organizar melhor o fluxo. Porque só assim é que esse tempo de sala de parto é que ajudou a calibrar. Sim. E principalmente a equilibrar aquela velha balança que nós ouvimos de parto normal versus cesariana. Outro drama. Então,
É complicado. Bom, sim, por acaso tenho muitas pacientes que são de outra cultura. É todo, Newton, é mesmo a base da conversa. Né? Porque, por exemplo, tenho muitas muçulmanas, então tem essa situação que sou mulher e que pode estar presente. E é claro que isso, talvez numa instituição pública, a pessoa não consegue organizar assim a equipa, mas, por exemplo, as pacientes, e que quando é situação de cesariana, então, por exemplo, a organização é toda a equipa que eu digo, não quero ver homens aqui. Ok. É tudo, mas consigo mexer na equipa, fazer esses ajustes, porque pronto, é o mínimo. Eu consigo que é o mínimo. A pessoa não pode também ser tão intransigente no sentido de, também são muitas exigências, isso é questão de saúde, porque às vezes a reação dos colegas às vezes é essa, e que dizem muito, Denise, tu também dás muito mimo e tudo. Não, lá é a cultura deles, isso, mas vou perder alguma coisa, me custa fazer, adequar, não custa. Quando a pessoa tem alguma impossibilidade, é de conversar com o esposo, olha, temos essa situação, e se a pessoa sempre comunicou bem, sempre foi respeitosa, as pessoas levam isso em conta. Quando dizer, não, por acaso a doutora, ela sempre fez, existe essa coisa, tá bom, isso consegue gerir. Ok. Voltamos para a máxima, é o profissional, né? Se tu como profissional consegues gerir a máquina, eu acho que todo o resto, o fluxo funciona. Às vezes gostamos muito de criticar a estrutura, quando nós somos parte da estrutura, né? Exatamente. E fugimos aí à nossa responsabilidade. Então, chegamos à parte... Sempre a parte, muitas partes, mas calma aí, não podemos agredir também. Isso é como uma construção de 3 atos. Temos primeiro que explicar às pessoas o que é o que é, levamos para o ponto alto, que são a discussão dos problemas. Agora, estamos na parte mais leve, que é a parte onde nós construímos valor para isso. Então, nós sabemos que o parto humanizado tem essa importância que já foi citada. Queremos agora que se discorra uma das coisas importantes que o parto humanizado cria, que é essa construção de valor que é passada. A Shinilene engravidou, passou com uma médica que faz o parto humanizado e passa a ser uma embaixadora do mesmo processo, passa boca a boca para outras mulheres. Então, queríamos perceber da Denise e também da Shinilene como é que o parto humanizado, bem feito, bem protocolado, torna-se um instrumento de não só criar uma boa experiência para a mulher, mas de construir valor, porque elas passam a mensagem para outras e etc. Por favor. Sim. Assim, Sérgio, esse trabalho que tenho feito e assim, sinto muito feliz quando eu ouço isso, ouço todos os dias, podem crer, pessoas a dizem, doutora, por tua causa já se faz, muitas mulheres já decidem ter o parto cá em Angola. Boa. Entendeu? Porque nós tivemos uma época em que as pessoas era só ir ter o parto lá fora. Fui ter meu filho em Portugal, meu filho no Brasil. Não tinham confiança, né? Sim. E hoje elas já dizem, já optam, não, doutora, eu vou ficar aqui porque quero o parto com a doutora, quero o parto com a equipa da doutora, porque pronto, já aqui estou a falar de doutora Denise, mas somos uma equipa, porque são várias pessoas, porque pronto, eu é que fico aqui a dar a cara, mas é uma equipa. Então, porque eu, doutora Denise, também, por exemplo, tenho anestesista, psicóloga, enfermeira, as assistentes, porque também há dias que a doutora Denise está assim, como se fosse um parafuso também a menos. Exato. E então existe esse equilíbrio que quando a doutora Denise não está bem, mas aí as meninas
acalmam, pronto, os pacientes existem, porque eu digo sempre, eu não sou perfeita, eu também tenho um acordo com o pé esquerdo, tudo mais, ser mal educada, não, eu digo, vou sempre respeitar, mas muitas vezes, aliás, a maior parte do que elas dizem, mas a doutora tranca assim tanto a cara, por quê? De cara trancada entendemos nós. Porque a minha consulta é mesmo, só fico uma cara, só digo, doutora, e então com isso da internet, doutora, na internet, e eu sou sempre a dizer na internet, vocês não confundam a doutora Denise aqui, que está a falar, e por geral, com lá no consultório, isso não é circo, vocês não é coisa, porque vocês querem, é verdade, porque as pessoas relacionam muito o bom atendimento com os dentes à mostra. Sim. Não, e que eu digo sempre, eu não sou palhaça, não estou para fazer rir ninguém, eu aí estou concentrada a ouvir tudo o que tu estás a dizer, estou a pensar, ok, como é que eu posso ajudar essa mulher? Não tenho tempo para ficar aí de sorrisinhos. Então, as minhas sorridentes são já as meninas, a Natália, a Gilícia, que ficam aí na recepção, que são já as que ficam, e tudo mais. E já sabe, existe esse equilíbrio. É preciso existir esse equilíbrio. Pois, tem que ter esse equilíbrio na equipa. E então, eu me estava a dizer, muita gente hoje já diz, não, vou ter o parto aqui, mas por causa da doutora, outras que já tiveram experiência lá fora e que depois, inclusive até porque nós seguimos muito aqui os brasileiros, né? Que tudo é o Brasil, Brasil, Brasil. Eu tenho muitas pacientes... Antes, não são só os brasileiros, antes eram de outro lugar. E então, que tenho muitas pacientes brasileiras e que elas dizem, doutora, eu no Brasil, o parto que eu tive com a doutora foi o melhor da minha vida. Eu nem no Brasil tive... E eu tenho um paciente que já pariu, porque no Brasil, já pariu nos Estados Unidos. É umas que têm filho, parece que cada um com uma nacionalidade. Sim. E que dizem, é o melhor, quer dizer, aqui em Angola, na África, como dizem, é que tiveram o melhor parto da vida delas. Então, e isso tudo é uma construção, isso tudo começa durante as consultas, para a pessoa estar pronta para o parto. Ou seja, construímos valor não só para o profissional, construímos valor para a equipa, construímos valor para a instituição. Exato. Que, então, por que não temos isso transversalmente em todas as instituições, já que gera valor, quando falamos de valor, não estamos a falar só de valor de uma experiência boa, estamos a falar também de valores pecuniários. Quando se fala de pecúnio, nós sabemos que isso também gera renda para as instituições. Então, sendo algo que gera renda, por que não temos isso mais normalizado no nosso meio? Há vontade, desculpa até de fazer uma pergunta, outra pergunta, há vontade de fazer algo melhor? Desde o profissional até a própria instituição? Eu responderia com outra pergunta. O que é que se perde? Que é essa a importância das rajadas de perguntas, de fazer essa discussão e que muitas das vezes não tem resposta. Sim, nós estamos, né, no nosso monólogo, o podcast vai servir eventualmente para algum gestor também. O que é que se perde em ter na estrutura do meu serviço um fluxo que humanize uma experiência que pode ser traumática não só para a mulher, também para o homem, para o casal, na verdade, e que pode impactar no futuro depois em outras coisas? O que é que se perde? Porque vamos falar de, sei lá, custo. Não, é muito caro. A resposta de todo mundo é muito caro até a doutora Denise aqui comigo. Ou é muito caro até a banheira de água. Mas a doutora Denise tem muitas pacientes, a agenda está lotada. De plantão. Tem uma psicóloga de plantão. Sim, é muito caro até uma psicóloga. Não consigo um fisioterapeuta, porque um dos grandes problemas do nosso país é profissional qualificado, especializado. A escassez. Sim. A escassez. Então, claro que o mercado vai ditar, se é escasso, é caro. Mas nós estivemos a falar de qualidade de atendimento, o que é que custa? Por que é que não se tem?
Sim, e por que também não se investe, doutora? Qual é a... Não, porque está a ver, aí é que está, onde é que nós vamos terminar? Vamos terminar na questão dinheiro, sempre. Aí, o dinheiro. Então, o que é que acontece? O pessoal, na instituição pública, a mentalidade das pessoas, qual é? Eu fazendo como não, É igual. é igual. É essa a mentalidade. Ah, não, se eu fizer, recebo o mesmo. Se eu não fizer, também recebo o mesmo. E então aí é que está, isso precisa mesmo ser de cada um, porque não uma questão de vais receber mais ou menos, é mesmo uma questão de bom senso de cada um, de cada um querer fazer um bom trabalho, porque não estamos a falar de, ok, de receber mais ou menos, mas de fazer um bom trabalho. Então, o privado acaba por ganhar, porque é claro que uma clínica que as pessoas falam mal, que tem sempre muitas fatalidades com o tratamento, a procura vai diminuir. Então, procurando, eles vão sentir no bolso. Yeah. Agora, no público, o público sempre vai ter pessoa, sempre vai ter pessoa, não, porque podemos ouvir um montão de barbaridades, mas sempre vai ter pessoa, porque a maior parte das pessoas é aquilo que consegue, não consegue, é algo que vai conseguir pagar. Então, fica mesmo muito a depender do bom senso das pessoas, daquelas pessoas que querem fazer um bom trabalho. Infelizmente, é isso. E, por exemplo, vou dar um exemplo, mesmo no setor privado. Por exemplo, porque eu, como sou a responsável aí pelo consultório, então é que faço isso tudo, as tabelas que determinei a questão dos honorários da equipa. E uma das coisas que eu fiz, por exemplo, é de o honorário ser o mesmo, tanto para a parto normal como para a cesariana. E isso, porque não quero pessoas que venham com um olho no dinheiro, como se diz, de ter, não, vou fazer cesariana porque vou ganhar mais. Não, você fazendo parto normal como a cesariana, vais ganhar o mesmo. É verdade que na cesariana gasta-se mais porque tem a parte dos anestésicos, o bloco operatório, todo esse custo, mas que mesmo assim, isso quer dizer, é uma luta com a parte administrativa, porque existe sempre essa luta clínico com administrativo. Mas é assim que eu digo, não, a equipa é minha, é assim que está decidido, é assim, porque se tiver que ganhar, alguém ganhar mais, vai ganhar para o parto normal, porque o parto normal é muito mais desgastante. Eu entro num dia e saio só no dia seguinte, quer dizer, mais de 24 horas com uma paciente que estamos aí a tentar o parto normal. Quando a cirurgia, é só ok, a cirurgia entrou, fez, já está. Tirou. Estou aí. Mas parto normal, não. A pessoa, quer dizer, é o físico, é o emocional, porque a pessoa fica. É um desgaste, é um sugar energia. Eu ando com um cansaço crônico. Eu estou sempre cansada. O meu estado normal é estar cansada. É uma moleza, porque o parto normal suga mesmo da pessoa. É muito tempo a ver só aquela pessoa que a pessoa fica, mas meu Deus, essa criança, quando é que vai? Sim. Então, os profissionais que estão envolvidos aí nessa parte, se for para ganhar mais, tem que ganhar mais no parto normal. Entende? Então, é preciso isso já entrando na parte normal cesariana, que acusam muito as instituições privadas de que os médicos levam todas para a cesariana porque se ganha mais. Então, é preciso equilibrar esse sentido. Agora, e o público é preciso pessoas com mais amor à camisola, porque eu trabalho numa instituição, mas isso é nosso, tá entendendo? Porque tantas empresas, mesmo outros setores,
abrem falência. Porque o próprio trabalhador, ele que está aí, é que fica a sabotar a Ele empresa. joga contra. É verdade, Sim. joga contra, pode, não não tem pode, amor não à camisola, não consegue Não tem. pensar Não é que comprometido. não, esse é o meu trabalho, é o meu emprego, o meu ganha-pão. Não, ele próprio, na própria empresa, ele é que fica a tirar os que trabalham no supermercado porque levam coisas ou porque ficam a vender por fora. Então, nós temos muito essa mentalidade, é muito de, como dizem, cada cabrito como onde está amarrado, Claro, né? não. Então, Tem que se desconstruir. inventam que coisas. Exato, desconstruir ficamos isso, com a certeza. sabotar o nosso próprio local, não tem orgulho, quer dizer, de ouvir, não, o sítio X, da pessoa dizer, não, eu faço parte desse sítio, eu faço parte dessa equipa. Não, as pessoas são muito voltadas para o dinheiro, e por isso é que temos, porque nós... né? Nós, médicos, não são médicos, ou seja, nós da saúde, aí é que temos muito, trabalhamos em todos os sítios. Então, é uma pessoa que está desgastada, porque você trabalhar está muito de sítio em sítio, está aqui, por que dizem? Porque há consultas de 5 minutos, porque nem 5 minutos eu fiz no consultório, porque ele está aí, está a atender, está a olhar para o relógio, já, ou então porque Daqui já a está a pouco mandar tem que estar mensagem noutro que lá no sítio. outro sítio já tem pessoas à espera. Então é tudo assim, corrida. Claro que essa pessoa que está assim, mais facilmente vai lhe passar detalhes importantes. É uma pessoa que está a olhar para aquele exame, está só a ver, mas não está a ver mesmo. Então passarem aí resultados preocupantes que ele já não viu. Então é preciso, porque é um buraco muito Uma fundo. discussão. Sim. Então, médicos, professores, deviam ser assim, profissões, quando digo médicos, pronto, pessoal da saúde em geral, sim, pois. que a Está remuneração focado. tinha que ser mesmo melhor, porque as pessoas precisam sustentar as famílias e tudo mais, então ficam nessas correrias. E aí depois temos esse tipo de atendimentos. Bom, já fizemos uma pergunta difícil a Denise, mas não podíamos perder a oportunidade também de encurralarmos a Shendilene. A pergunta- que já tivéssemos chegado naquela parte. Não. Essa é a famosa saideira para a gente entrar para o bloco final, que é falamos de tudo isso, mas não aprofundamos como é que a psicologia gera o produto final de um processo gestacional cujo resultado não seja um bebê vivo. O que é que vocês fazem quando esse bebê morre? Que é uma conversa difícil. É uma Por conversa favor, muito elucida-nos. difícil, que quase que, em alguns casos, é como se tivessem deitado para o ralo todo o trabalho da doutora Denise e da sua equipa. Porque quando não há um filho vivo, é como se tudo não tivesse valido a pena. E não é bem assim. Porque disse muito bem a Denise durante a sua abordagem, não é só um trabalho do profissional. O paciente também tem de fazer a sua parte. A família, grupo de apoio, falamos aqui da presença do parceiro. Tudo pode contribuir para o desfecho. Mas quando ele não termina como esperado, nós atribuímos quase sempre a culpa a qualquer um menos. Né? Eu não vou dizer que a mãe tem culpa, que o pai tem culpa e que deve haver um culpado. É uma questão natural, né? O ser humano tem a tendência de atribuir a culpa sempre que alguma coisa não corre bem. Mas aí vamos começar primeiro pela equipe médica, porque é uma equipa. Tem lá o psicólogo, sim, mas ele não vai fazer isso sozinho. A forma como se vai comunicar essa perda. A mãe, a família. Em alguns casos, na minha experiência, trabalho nas instituições públicas, nós até fazíamos às vezes o processo inverso, falávamos primeiro com a família, porque nós respeitávamos a questão cultural. Há famílias que preferem ser eles a preparar a mãe.
E nós até respeitamos, ficamos à volta para acompanhar o processo, mas deixamos que a família faça, se assim o entenderem. Porque o parto humanizado é isso, ainda que não acabe bem, mas tem de haver o respeito pelas crenças. Ah não, doutora, olha, aconteceu, vai ser o pastor que vai dar a notícia. E nós respeitamos por quê? Porque disse aqui em algum momento a Denise, ela já criou laço Sim. afetivo, emocional. Então vai se sentir muito mais confiante quando receber a notícia Dizendo por parte quem de ela uma pessoa que ela tem como referência, como Ela confia e apoio. respeito. Exatamente. Então, a forma como se vai comunicar é o ponto principal. Vocês não acreditam que logo que eu entrei para a maternidade, logo na minha primeira semana de trabalho, eu encontrei uma mãe, estava há 3 meses com uma infecção intra-hospitalar e ela já tinha perdido há 3 meses os gêmeos, mas a família insistia que ela não devia saber. E quando eu chego lá, olhei para a ficha e eu perguntei, mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu, os bebês. E ela, doutora, estão em casa. Eu, ok, tá bem. Fica a enfermeira, estes bebês não existem. Quais bebês que estão em casa? Não, a família disse que era melhor não saber, que ela vai saber quando for para casa. Isso ok, nós respeitamos a família, mas será que estamos a respeitar o processo daquela mãe? Não, doutora, como tem ferida, pode piorar. Sim, mas... E o pior? Ok, nós não vamos contar aqui clinicamente falando, mas você pode começar a criar a narrativa de que alguma coisa já não está a correr bem para que o organismo vá absorvendo do que dizer, já nunca existiu. E pondo sementes que vão Sim. conduzir a uma conclusão Exatamente. espontânea. E não foi o que aconteceu. Digo-vos, no dia em que a família ela ia receber alta, a família chegou lá antes de ir para casa e disseram assim, olha, fulana, não existe bebê, esse tempo todo te mentimos. Eu era a vítima que estava mais próxima a ela. Meu Deus, eu estou viva porque Jesus me ama. A senhora engravatou-me, disse, então tu também foste como se disse, por que ela não aperta o marido dela, não aperta a mim? Não fui eu que menti. Mas eu estava mais próxima. Então, para ver que essa questão do respeito, a decisão da família, também pode atrapalhar todo o processo. Aí mergulhamos em questões éticas do compromisso da equipe com o paciente e não Exatamente, necessariamente com a Sérgio. família. Eu digo muito aos pacientes que assim, nós temos esse tema cá no nosso meio, que as famílias assumem uma postura muito dominante, é a expressão, muito dominante. Mas nós não podemos perder norte, os nossos colegas não podem perder norte, que o compromisso é com o paciente. Eu aviso logo, olha, a família, doutor, não. O senhor é um acompanhante. O meu compromisso é com este paciente. A minha relação com familiares, os familiares precisam perceber de cara que é uma relação paralela para melhorar a relação médico-paciente. Não é para outro motivo. Mas aí você entra num dilema do parto humanizado que eu respeito. Eu respeito. Entendo claramente. Ao paciente, a estrutura, a família. Então, quando o desfecho é negativo, tem todo este embaraço de dar a notícia. E a outra questão que nós, já demos a notícia foi o que ela já vai viver todo aquele processo do luto, do choque. O depois, às vezes que não existe. Ela sai do hospital, até pode receber esse atendimento do psicólogo, da equipa, vai embora e nunca mais volta. Depressão pós-parto. E depois tens o telefone a tocar. Doutora, tentou atirar-se. Doutora, fez luto complicado. Tem que continuar. Tem de haver. Nós aqui, eu acho que vocês médicos também, e acho que a Denise em algum momento também disse isso. No seguimento, no acompanhamento, psicólogo. Ele vai lá uma vez, mas não sei o quê, depois vai embora. Depende também do próprio paciente, porque eu não posso. Eu, Xendilene, não consigo, até porque agora. Muitas mães que perdem, que ligam para mim, eu não consigo ir atrás de todas elas. Não consigo mesmo, Xendilene. É claro,
eu faço todo um trabalho por causa da minha área, vou mandando mensagens, como é que tem passado, está tudo bem, mas eu não a posso obrigar a me responder, a ir às consultas. Isso me ultrapassa também como profissional, porque depois podemos ultrapassar aquela linha em que passemos já todas amigas, né? E depois já não há aquele relacionamento profissional, porque muitas vezes também depois acontece isso. Então, é importante que as pessoas percebam que a perda existe. Não queremos que aconteça conosco. Eu entendo, claro, que temos de fazer todo um processo para que o desfecho não seja este. Mas que quando acontecer, que se obedeça ao protocolo. Só que nós também precisamos padronizar os protocolos nos hospitais, porque eu já tive numa unidade hospitalar que o protocolo era um. Deu a notícia, quem dá é o chefe de equipa, não importa se é normalmente é o médico, dá notícia, pega, vai. Eu já tive noutra instituição que não, que tem de ser o psicólogo, que depois tem de haver um acompanhamento que é semanal, o que for, como for desenhado. Então, também precisamos standardizar. Como é que é para fazer? Porque nós psicólogos também estamos confusos, não temos ordem, não sei o quê, toda uma coisa, ninguém sabe o que é para fazer, o que é que estamos aqui a fazer, não tem ninguém nos regule, se fazes mal, ninguém quer saber, ninguém está vendo, né? E aí isso tudo confunde o trabalho. No final do dia, como é que é para proceder? Né? Porque depois, foi o que eu disse no início, o psicólogo também precisa ser especialista, porque você não lida com luto, depois vai começar a dizer... Não, depois falar, desculpa a expressão, né? Estamos aqui, vai falar um pouco à toa. Não, isso é o choque, não está a dormir, psiquiatra, pimbas, dormidina. Tá bem, então, ela tem fights com os psiquiatras. Eu digo por quê? Não, porque ela, come on, um ser humano que perde um filho, hoje uma filha, 3 anos, 9 anos, 20, 50 anos, vai dormir. Humanamente falando, não é possível. Vamos controlar. Mas também, se não dormir, como é que eu pergunto sempre? Não está a dormir como? Está 24 horas que não está a dormir? Não, doutora. Eu dormi à meia-noite, acordei às 3, depois voltei a dormir até às 6. Eu digo, você até está bem, porque eu não me lembro da última vez que eu tive um sono assim, por causa da minha dinâmica. Brincando aqui um pouco, então, o que não é normal, também precisamos entender o que é isso. O próprio paciente, eu entendo, não entende, ele não precisa saber de tudo, mas nós, profissionais, precisamos ter a coerência, Sérgio Newton e Denise. Que às vezes nós também não sabemos fazer as coisas, não entendemos. Vamos passar para o colega que sabe. Eu, por exemplo, não atendo casais. Eu nunca fui casada, vou atender casais como? Tá vendo, né? Skin in the game, Vou falar o quê? Porque não é só a técnica, é a tua experiência. Trabalhar com crianças com necessidades especiais. Não tive uma formação nessa área, só estou a sair da escola, da clínica, vou já... Não. Eu sou daquelas, permita-me a Xandilena falar, que acredita que precisamos dar nome às coisas. Se você não entende, tem mesmo que ter a humildade de passar para o colega, porque senão depois estamos a criar protocolos. Não, os livros dizem que são de 6 meses a 1 ano de luto. Isso já está ultrapassado, hoje já se diz que não existe um tempo. Tanto é que hoje nós até já consideramos que depois de 2 semanas pode haver já aí um luto complicado. Okay. Então uma pessoa está a tentar tirar a vida 3 dias seguidos, você está dizendo, não, o livro ainda está a dizer que faltam 6 meses. Estás a ver? Mas o povo vai mesmo pecar por falta de conhecimento. Então é necessário nós profissionais estudarmos, vamos seguir os protocolos, estão disponíveis. Sim, tem de se dar a notícia, mas tem de fazer o acompanhamento. O pós-perda é um processo muito intenso, né? Que a mulher volta para casa, tem de voltar para o convívio, a rotina, né? O inserir o ser humano para a rotina. Eu acho que em algum momento o Newton falou sobre essa questão da ressignificação da perda e do luto. É um processo muito pesado, porque vais voltar para o trabalho, não tem barriga, bebê. E tens de explicar ao primeiro colega. Muitas camadas. São mais pessoas bem confiantes. Chega aí no serviço, querem te abraçar, querem falar contigo, tens que reviver o trauma. Tudo de novo. E depois mesmo dentro de casa, algumas mulheres, porque depois o luto cada um, por causa da individualidade, vai viver da sua forma. Sim. Eu tenho pacientes que depois de algum tempinho está tranquilinha, ela está ali a viver o luto dela, chora e tudo mais, mas quer voltar a trabalhar, vai fazer...
E ela diz, doutora, quando chega já aquela gente toda em minha casa, toda a paparicar, mas isso me irrita. E o meu parceiro está chateado porque eu estou a dizer que isso me irrita. Pois. Isso me está chateado porque não é o ideal, então, que ela fique bem já rápido. Não, eu tenho pessoas que vão à consulta porque eu fiquei bem muito rápido, doutora. Eu disse, ok, você quer sofrer, então vamos voltar para sofrer. Vamos ficar ali naquele... Não, mas ela já não está a chorar. É para continuar a chorar assim. Epá, então o que é que nós queremos? Que as pessoas estejam bem, que parece no luto, quando você não sofre muito, você... As pessoas ficam desconfiadas. Um gato... Um gato és tu. Então fica assim um turbilhão de emoções, de confusão. Acho que as pessoas querem? Querem sofrer, querem qualidade de vida, bem-estar, querem o quê? Final do dia, o ser humano acho que é um pouco controverso, confuso por natureza. O ideal é respeitarmos as individualidades, o processo de cada um. Cada um vai viver o luto da sua maneira, ao seu tempo, ao seu ritmo. E no final do dia, acho que a palavra que fica aqui e que foi dita durante todo o programa foi o respeito. Quando nos respeitarmos, acho que vai tudo correr da melhor forma. Agora chegamos à reta final. Sem soltar o gancho, vamos aproveitar também dizer que a nossa psicóloga, além de psicóloga, também é uma autora, traz aqui a sua obra, que eu vou ler, o Tima, o Lila, e vou permitir que ela discorra sobre essa obra de 119 páginas. Que eu, orgulhosamente, tenho lá uma cunha, por termos participado também como patrocinadores, que é um motivo de muita alegria, uma obra de imensa qualidade. Nós vamos cobrar o nosso autógrafo no dia do lançamento. Genilene, por favor. Olha, assim bem rapidinho, o Tima Lila, o coração chora. São histórias de mães que perderam filhos em diversas circunstâncias e a forma como cada uma delas viveu o processo e como está, ou estava até a data em que eu escrevi o livro. Eu acho que esse livro vai ser interessante para aquelas mulheres que não conseguem nem falar sobre o processo. Acho que vai passar esperança, eu acredito muito nisso. Tem um pouco também da minha visão como psicóloga sobre o tema luto e perda de filhos e trago também a minha experiência como pessoa. As pessoas perguntam-me sempre por que perda de filhos, que eu trabalho com isso na maior parte das vezes, né? Mães que perdem filhos. Porque se vocês repararem, o dicionário ainda não encontrou um nome para dar às mães que perdem filhos. E a ciência acredita que a maior dor que um ser humano pode sentir é a perda de um filho, seja para mulheres ou para homens, tá? Então eu acho que é interessante estudar essa dor que não tem nome, né? Mas tem rosto, tem sentimento e que merece respeito. Então, Tima Lila é isso, e vocês vão viajar sobre essa experiência maravilhosa que eu tenho quase todos os dias. Quando e onde? Dia 7 de março, o Shopping Talatona, na Sala da Febre Assis, às 16 horas. Muito bem. Então, estão todos convidados. Doutora Denise, onde é que a doutora encontra-se? Para que as pacientes, os familiares possam encontrar a nossa doutora do corte, que hoje está com umas locks brancas flamejantes e poderem experimentar um parto humanizado. Onde é que a doutora encontra-se? Bom, eu estou no consultório e diagnóstico médico, CDM, que é um consultório, ou seja, é a área de consultas de GM Lab, ou seja, do laboratório. Então, temos a parte do consultório, eu estou lá, apenas por lá. E qualquer coisa tem a página no Instagram, que lá tem os contatos, tem a localização também. É fácil de me encontrar. Então, agora como perguntas finais e mensagens que vão para casa, a minha será apenas o que é que diriam a uma mulher que vai parir amanhã, ou seja, vai ter um parto amanhã? Quais seriam as vossas palavras? Tu também prepara a tua pergunta. Ok. Deixa lá ver. Começas tu. Eu posso começar? Pode. Meu Deus, agora também deu uma branca, mas eu desejaria coragem. A minha avó dizia que o parir é dividir a vida. Ou seja,
ou vai correr tudo bem ou vai correr tudo mal. Então é ter coragem de enfrentar o processo e que quem estiver à volta abrace o processo. Não vai ser na mesma intensidade, porque não é o homem ou a avó que está a gerar o que vai parir, mas que acolham a coragem da mãe que vai parir. Yeah. Bom, o que eu diria? Aliás, e que eu digo muito porque eu recebo muitas mensagens. Doutora, meu parto será amanhã, será a próxima semana, já marcaram e tudo mais. E que eu digo, olha, paciência. Parto exige paciência. Porque o que eu vejo muito são mulheres esgotadas. Okay? Sem paciência nenhuma, que pronto, o imediatismo de forma geral, até no parto, as mulheres querem o imediatismo, querem tudo rápido, sim. Mas doutora, isso é a que horas? Em que momento está a demorar muito? Que eu digo, mas então, essa ansiedade, então é preciso ter paciência, tentar aproveitar o momento, o processo. E o que é que vocês diriam aos colegas ou gestores que acham que é um exagero? Parto humanizado. Parto humanizado. Só exagero quando não és tu a precisar. Hoje tu estás afiada. Culpa é vossa. Não, mas é sério. Há questões que só entendemos a necessidade de existir enquanto somos nós que precisamos. Então, experimente, né? Passar pela experiência e depois diga-nos se é necessário ou não, senhor gestor, por favor. Não queres só gestoras na frente. As gestoras vão compreender melhor. Não é bem... Sérgio. Pronto. Não, vamos mudar a pergunta para os colegas médicos. Qual seria a tua mensagem para eles que dizem que é um exagero? Vamos parar de bater nos gestores, coitados. Ai, colegas. O que é que eu diria para esses colegas? Bom, então, colegas, vou olhar para eles até. Colegas, já que para vocês é um exagero, então mandem para alguém que não é dessa opinião, de alguém que está capacitado e que tem paciência para esse processo. É simples, porque medicina é preciso ter muito amor ao próximo. Então, se para ti é exagero, é porque não serves para estar nesse lugar. Boa. É isso, não serve para estar nesse lugar. Boa. Eu vou parafrasear a Denise. Ela no começo disse eu gostei da frase, eu já gravei e acho que eu vou postar e vou te marcar. Os colegas podem encaminhar para quem resolve e quem não manda a boca. É mais fácil. Olha. Isso mesmo. Uma boa frase de encerramento. Uma boa frase de encerramento. Manda para quem resolve e quem não manda para quem não manda a boca. Vamos agradecer a presença das nossas convidadas, esse tempo que dispensaram para o nosso espaço, as contribuições muito produtivas, e esperamos contar convosco em próximas ocasiões. Muito obrigado. Obrigado pela vossa presença. É importante realçar que no parto humanizado não nasce só um bebê, né? Nasce uma mãe também, que é uma experiência. É isso que nós queríamos deixar como mensagem para as pessoas pararem de entender só como uma moda, e sim como é a ciência usada para a melhoria do cuidado. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigada a nós.